A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Damos início hoje numa nova campanha de oração. O tema da campanha é Sai da Caverna. O versículo-chave da campanha se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. E ele disse: Sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Estarei fazendo leitura bíblica no capítulo 19 de 1 Reis, do versículo 8 ao versículo 13. Elias no monte Horebe. E levantando, pois, comeu e bebeu, e com toda a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas às espadas. E só ficou eu e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai para fora, ponte neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que detinha os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto também. E o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e Elias e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio ali uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Nós vemos, que o Elias foi um grande profeta de Deus. O interessante é que esse livro de 1 Reis já vem falar de Davi no início, mas logo começa a falar de um profeta. Porque o rei que se encontrava ali em Israel, o rei Acabe, não era digno de ser um rei de Israel, pois ele estava totalmente afastado da presença de Deus. Ele havia já feito aliança com outro país, casado-se com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, uma mulher totalmente fora dos padrões bíblicos. Quando ela chega ali em Israel, ela já mata os profetas, até que Deus, através de Elias ali, Elias vai no monte e o Senhor, conforme a palavra que Deus deu na boca do profeta, consumiu ali o fogo no altar, mesmo depois que colocou água, as chamas ainda haviam, e matou ali os profetas de Baal. Ali ele começou depois a fugir da fase de Isabel, porque todos os exércitos ali estavam atrás dele, procurando para tirar-lhe a vida. E nós vemos que ele andou 40 dias e 40 noites. Antes de chegar naquele monte Horebe, ele já estava exausto, porque ele já estava vindo ali de uma longa caminhada, de um longo percurso. Aí ele chegou no monte, ele entrou dentro daquela caverna. Muitos teólogos dizem que é uma depressão, um momento de depressão que todos nós podemos enfrentar. Um momento de opressão também, uma grande opressão que ele estava enfrentando ali no momento. E
e ele estava se sentindo sozinho. Nesse momento que ele estava na caverna, ele estava se sentindo abandonado, né? Porque passou tudo que tinha acontecido em sua mente. Ele disse que todos, né, haviam se desviado, queimado os altares do Senhor, e só tinha sobrado ele. Mais para frente o Senhor disse para ele que não sobrou ele, que havia joelhos ali em Israel que não se tinham dobrado na presença de Baal. O interessante é que teve 3 elementos ali, Deus não estava, né? Veio o vento, Deus não estava no vento. Depois veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. O fogo também, o Senhor não estava. Somente depois, com aquela voz mansa e delicada, o Senhor se apresentou para Elias. Aí foi quando ele saiu para fora. Então, há momentos que nós também entraremos nessa caverna. E muitas vezes essa caverna pode ser representada pelo medo. Medo que às vezes nos aprisiona, devido a uma situação que nós estamos enfrentando, ou muitos conflitos internos, ou um dilema, ou algo que veio mesmo para tirar nossa paz, uma preocupação grande, às vezes através do que está ocorrendo na vida do seu filho ou na vida do seu esposo, o desemprego, a enfermidade. Aí gera em nós um medo. E esse medo quer nos paralisar, quer nos deixar fracos, abatidos, desanimados, sem força para continuar. Aí muitas vezes nós também entramos dentro dessa caverna. Queremos ficar sozinhos e falta aquela vontade, aquele ânimo. Porque quando você está numa prova durante muitos anos, você ora, vai para a igreja, jejua. E de repente passa-se o ano, inicia o outro ano, e tudo continua, parece que nada mudou. Tudo está da mesma maneira. Você não vê mudança na situação. Às vezes é um filho que está no uso das drogas ou na criminalidade, que passou o ano e ele continua da mesma maneira. Ou seu esposo que se afastou da presença de Deus, está no vício, na prostituição. Você tem orado. Aí você olha para a situação, não vê mudança. Aí cria em você um medo, um desânimo. Aí você entra nessa caverna. Essa caverna vai te impedir de você orar, de você jejuar, de você ler a Bíblia. E muitas vezes você até ir para a casa do Senhor. Você não sente mais aquela vontade que você tinha no início da conversão. Que você ia para os cultos, levantava a sua mão. E parece que o Espírito Santo não está com você. Você não sente mais aquela presença, aquela virtude, que você falava em línguas, expulsava demônio, orava pelos enfermos. Está tudo diferente, está tudo mudado. E o medo entrou na tua vida e você entrou nessa caverna. Mas o Senhor ainda fala conosco, porque Ele é aquele que tira nós da caverna. Deus é o Deus que não muda, não falha, não dorme e não tosqueneja ou guarda Israel. O Senhor continua ainda guardando o seu povo, aqueles que o buscam com sinceridade. E como ele chegou na vida do profeta Elias, e ele saiu para fora através daquela voz mansa e delicada, o Senhor vai chegar na sua vida. E nessa situação, você vai sair de dentro dessa caverna e vai conseguir vencer esse primeiro obstáculo, que é o medo. Através do quê? Da sua oração. E você voltar a orar a Deus, dobrar os seus joelhos. Através da sua oração, você vai vencer este medo, que é o primeiro obstáculo que você tem que enfrentar e vencer. É através da oração, clamando ao Senhor,
Assim você vai sair da caverna e vai vencer esse primeiro obstáculo. Agora estarei deixando uma oração nesse primeiro dia de campanha. Deus amado, Deus eterno, assim como o teu profeta, que venceu grandes batalhas ali contra Jezabel e Acabe, um vaso teu usado por ti, que no final foi arrebatado aos céus, que nós possamos também, Senhor, vencer todas as batalhas nessa terra, o medo, o desânimo, a falta de coragem. Nos leva adiante, nos leva a prosseguir nesta caminhada cristã rumo a Canaã celestial. Nos leva adiante, para que assim também, Senhor, seremos arrebatados e chegaremos ao céu. Não deixe, Senhor, que as lutas, as adversidades terrenas roubem nossa fé, tire nosso ânimo e a nossa vontade de prosseguir. Nos leve, Pai querido, Pai eterno, de novo ao primeiro amor. Nos leve, Senhor, a ter comunhão, intimidade com o Senhor. Oh Deus querido, Deus eterno, muitos estão enfrentando lutas, adversidades e estão aprisionados, sem ânimo, sem coragem. Como o Senhor chegou na vida do teu profeta e depois ele saiu para fora daquela caverna, porque quando o Senhor chega nós não continuamos na mesma situação. Tudo é mudado, tudo fica diferente, tudo se faz novo, porque o Senhor ainda continua ouvindo o clamor e a oração do teu povo. Todos aqueles que vão orar nesta campanha, apresentar os seus pedidos, aquele que não ora mais, aquele que não clama, aquele que perdeu a vontade, Senhor, traga de volta. Traga de volta, Senhor, aqueles que estão afastados da tua presença. Que nesse início dessa nova campanha possamos sentir a tua presença, o teu agir. Oh Deus querido, Deus eterno, que através da nossa oração podemos vencer esse primeiro obstáculo que está em nossa vida, que é o medo que nos aprisiona, que nos deixa, Senhor, às vezes muito estacionados, parados. Oh Deus querido, Deus eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo, o óleo, o bálsamo, renova a nossa força, traga em nós, Pai, um novo encorajamento interno, espiritual, que faça a nossa raiz cada vez mais crescer na tua presença, para que possamos vencer todas as adversidades e prosseguir adiante, clamando, te buscando. Oh, Pai querido, Pai amado, vai de conta dessa irmã que ora pela conversão do seu esposo, do seu filho. Vai de conta, Senhor, desses irmãos que estão desempregados. Abre a porta de trabalho. Usa de misericórdia no meio do teu povo. Dá saúde para o enfermo. Levanta o cansado, o abatido. Traz ânimo. Revigora as forças. Aleluia. Glória a Deus. Deus eterno, Deus amado. Grande é a tua misericórdia em nossas vidas. E sabemos, Pai, que toda situação o Senhor está conosco e nos leva adiante. O Senhor é aquele, Pai querido, Pai eterno, que abre as portas que está fechada, que levanta e cura o enfermo, que dá ânimo ao abatido. Oh Deus querido, Deus eterno, que nesse primeiro dia de campanha possamos estar na tua presença e que através da oração saímos da caverna e vencemos o medo. Amém, Jesus. Glória a Deus.